Olá, eu sou o Dr. Gabriel Monteiro. Hoje a gente vem aqui falar sobre o Outubro Rosa da Embrionari, ou vamos falar sobre o câncer de mama ligado à infertilidade, à fertilidade, à preservação da fertilidade. Se você está vivendo isso, se você está vivenciando todo esse drama, se você conhece alguém que está passando por essa jornada, não deixe de aproveitar esse episódio para poder tirar todas as dúvidas e para mandar dúvidas para a gente. A gente gosta de poder responder as dúvidas. Esse é um mês muito importante para câncer de mama, mas lembrando que é um mês, poderia ser um ano inteiro de conscientização, de informação. A preservação da fertilidade também está associada ao câncer de mama. Confira nosso episódio de hoje e espero que você goste. Então hoje eu tenho o prazer de trazer aqui o professor Paulo Pirosi, mastologista e professor da Faculdade de Medicina do ABC, que terá um tempo com a gente para contar a sua experiência sobre o assunto. Boa tarde, professor, tudo bem? Tudo bem, e você, Gabriel? Tudo jóia, tudo jóia. Muito obrigado pelo convite. É uma honra ter você aqui no nosso primeiro podcast e eu quero trazer também uma informação muito importante para vocês. Em 2024, estima que 74 mil casos novos de câncer de mama estão aparecendo. É a doença que mais aflige a mulher, atrás apenas do carcinoma de pele não melanoma. E essa doença está ficando muito mais importante porque hoje em dia, com o advento dos tratamentos de ponta e do diagnóstico muito cedo, a gente consegue ter uma qualidade de vida dessa paciente que antes era uma qualidade de vida que essa paciente não teria, porque muitas delas não resistiriam. Então hoje a gente tem, com o tratamento, com o diagnóstico precoce, uma chance maior dessa paciente viver e com uma qualidade de vida muito boa. Professor, suas considerações iniciais sobre o tema. O que o senhor acha que está acontecendo com o diagnóstico precoce do câncer de mama? Como é que ele é feito? Bom, eu acho que a coisa mais importante, eu acho que a gente poderia começar a falar em hábitos de vida, né? Eu acho que você fazer exercício, dieta saudável, né? Eu acho que tudo começa por aí. Ingestão, pelo menos pequena, de álcool, né? Eu acho que são esses fatores, são os mais importantes. E depois disso, eu acho que todo mundo precisa fazer, pelo menos a partir dos 40 anos, uma mamografia, né? Que é onde a gente faz o diagnóstico precoce e segundo os trabalhos que divergem, né? Trabalhos feitos nos Estados Unidos e trabalhos feitos no Canadá, mas pelo menos você poupa 8% de mortes das pacientes, que é bastante. Sim, o autoexame, o senhor acha que ainda é um método de rastreio em que a paciente pode em casa se avaliar? Então, veja só, se a gente estivesse na Finlândia, né? Onde a população é muito pequenininha e são poucas cidades, você tem uma facilidade de você poder ir até o médico. Se você pensar aqui no Brasil, tamanho do Brasil, né? E o que acontece? Se você for para Fortaleza, a 1 hora de Fortaleza não tem médico. Então, se a paciente não fizer o autoexame, ela não tem como descobrir que ela tem. Mesmo fazendo autoexame, ela procura uma UBS no interior e quem vai palpar essa paciente lá não é médico, é uma enfermeira especializada. Aí, se ela realmente sentir esse nódulo, eles vão chamar uma ambulância e vão trazer para a capital. Então, você vê que o autoexame em país de dimensões continentais como o Brasil é super importante. Importante. A mamografia, ela inicia-se aos 40 anos, porque a disposição do tecido adiposo, eu consigo ver melhor nódulos suspeitos, aquelas mamas mais hiperecogênicas são difíceis, aquelas mamas mais jovens são difíceis de ver, mas a periodicidade da mamografia é importante também. Sim. De quanto em quanto tempo a gente precisa fazer a mamografia, uma vez que a gente fez a primeira com 40 anos? Então, isso é uma polêmica na sociedade brasileira, né? É uma polêmica, porque a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza
a partir dos 40 anos, exame anual. Só que você não tem disponibilidade de mamógrafo e técnico para todo mundo. Então, pela sociedade é anual, mas eles preconizam que a gente faça a cada 2 anos. Só que, se a gente fizer isso, a gente perde o rastreamento. Entendeu? Então, eu acho que a mamografia, para a população em geral, é anual. Mas, para quem tem risco familiar, precisa começar antes, com outro tipo de rastreio. Não mamografia, mas, por exemplo, para quem tem acesso à ressonância magnética. Professor, a gente falou no início sobre os fatores que estão ajudando essa paciente a ter o câncer de mama. São fatores, o sedentarismo, a obesidade vem crescendo, a gente está numa pandemia de obesidade. Frente à obesidade, gerando uma inflamação e aumento do estrogênio. Para aquelas pacientes com câncer estrogênio dependentes, a gente sabe que até a cirurgia bariátrica ela vem melhorando a recidiva, diminuindo a recidiva desses tumores. Fala um pouquinho sobre a obesidade sendo um fator de risco importante para a incidência desse câncer de mama. É que as pacientes, elas não sabem que o estrógeno faz a conversão na gordura periférica, né? Então elas engordam principalmente no período de climatério, né? E vão largando, né? E com isso, o que elas vão fazendo? 2 coisas que a gente está notando a mais. Primeiro, comendo mais. Segundo, que bebendo mais também, tá? E o álcool também é um fator que aumenta o risco para câncer de mama. E com isso, você vai ter maior conversão do estrógeno na gordura periférica e você aumenta o risco. Sendo que o risco é muito alto, tá? Se você pensar hoje, se você tiver uma festa na sua casa com 8 mulheres, uma vai ter câncer de mama até o fim da vida. É muito alto. Então, hoje, o risco aqui no Brasil está em 12,5%. É alto. Agora, você precisa de essas medidas, que é dieta, exercício, para você poder controlar a alimentação e controlar álcool, para você poder trazer esse risco o mais baixo possível. Tá, João? A gente foi surpreendido na manhã de sábado com um artigo dinamarquês publicado em 16 de outubro, que falava, foi transmitido pelo periódico Globo, em que 40% das usuárias de DIU hormonal tinham mais chance em 40% de desenvolver câncer de mama. Queria que você falasse um pouquinho desse estudo, que foi um estudo polêmico, mas a gente já sabe que esse estudo que teve um N muito grande e as pacientes que não eram do grupo do DIU tinham mais incidência de câncer do que a paciente no grupo do DIU. Sim. Veja só, isso é bem importante para você também, que é professor e que você fala sobre menopausa, sobre o estudo WHI. O estudo WHI foi a mesma coisa em 2000, né? Ele foi anunciado no Jornal Nacional. Então, você imagina a importância disso. Então, entra lá, na época, o William Bonner falando assim, olha, ninguém mais pode fazer reposição hormonal que dá câncer. Então, os consultórios ficaram lotados, todo mundo procurando os médicos, tudo louco. E você começa a ver que o estudo precisa ser melhor observado, certo? Esse estudo é um estudo robusto, é um estudo que tem um N é um número total de pacientes de cada grupo de 78 mil. É um estudo muito importante, só que as conclusões são precipitadas. Porque hoje, para você saber alguma coisa, para você dar relevância clínica, né? Ele não tem relevância clínica, esse estudo. Então, o que você faz? Você tem alguns parâmetros para parear nos 2 grupos, como risco familiar, obesidade, atividade física, um monte de coisa. E você não tem isso. Então, pode ser que naquele grupo que tem uma maior incidência de câncer de mama, provavelmente eles podem ter um risco familiar um pouco aumentado. E a gente não pode falar
que o DIU, culpar, falar que dá câncer, porque não é verdade. E o WHI, mesmo com taxas de hormônio grandes, como eram as reposições hormonais lá atrás, o que ele mostra? Ele mostra que não tem câncer de mama antes de 8 anos e meio. Então, hoje, as bíblias dos mastologistas são os NCCNs. Então, o NCCN dos Estados Unidos, o NCCN do Canadá, eles mostram que 5 anos de reposição hormonal pode ser feito sem risco. A gente sabe que é uma contraindicação absoluta o uso de um hormonal para paciente com câncer, né, em atividade de mama, mas a paciente que não tem câncer de mama, ela pode usar assim inadvertidamente, sem problema nenhum, que o risco dela vai ser 14 para 10 mil. Então é um risco muito mínimo. E que os fatores de riscos atrelados ao uso, que realmente a obesidade, o consumo do álcool, tabagismo, isso sim, junto com o DIU, aumentam a chance dessa paciente desenvolver um câncer. Falando de tratamento, mas antes de falar do tratamento, eu fiz a mamografia. A mamografia suspeita um BIRADS 4A, um 4B, vou ter que fazer uma biópsia, uma core biopsy para definir, então, se aquele é um caso suspeito e é um caso de câncer. Quais seriam os tratamentos a seguir que essa paciente que foi diagnosticada, então, por uma biópsia, que ela deveria tomar? Depende, né? Você tem que pensar hoje câncer de mama como a maioria é curável, certo? Então, depende. A gente tem 4 grandes grupos que são encaixados os cânceres de mama para você saber qual é a melhor conduta. Então, se é um câncer de mama num grupo com menos consequências, um luminal A, essas pacientes, normalmente, elas começam por cirurgia, depois se fizerem cirurgias conservadoras, fazem radioterapia, quimioterapia, e se forem hormônio sensíveis, elas vão tomar, fazem radioterapia e vão tomar hormonioterapia, se forem hormônio dependentes. Agora, se elas são luminal B ou HER2 ou triplo negativo, aí você precisa analisar para ver se talvez quimioterapia seja o mais importante para você proteger essa paciente, os outros órgãos, para depois você diminuir o tumor, para depois você entrar com cirurgia. E se essa paciente for ter que fazer a quimioterapia, tem a quimioterapia vermelha e a branca, depois de quanto tempo a gente pode falar que essa paciente está curada? Você sabe melhor que eu que os livros estão escritos assim. Quando é a cura para o câncer de mama? Quando a paciente ou morre por outro diagnóstico ou ela morre de velhice. Tá? Esta é a cura, né? Escrito em todos os livros. Mas eu acho assim, para os tumores agressivos, a recidiva, a gente pode falar em recidiva precoce, 2 a 3 anos. Se esse tumor não volta, muito provavelmente ela tem uma grande chance de cura. E aí, então, eu posso falar que essa paciente curada, ela vai ter uma expectativa de vida ótima e uma qualidade de vida ótima. Ela vai poder ser mãe? Lógico, né? Eu acho que isso uma coisa não exclui a outra, né? Mesmo as pacientes hormônio dependentes, elas têm direito de ser mãe, elas podem ser mãe, elas podem fazer seu ciclo para poder fazer 3 ciclos para poder tentar ser mãe. Isso não vai ter problema nenhum. Mesmo que ela não tenha fazendo os 5 anos de hormonioterapia. Você pode, hoje já tem trabalhos mostrando que você pode terminar a quimioterapia, o ideal, não tenho dúvida, que é engravidar depois de 2 anos, por causa dessas recidivas precoces, mas se ela engravidar, você pode fazer a hormonioterapia após o parto,
sem nenhum problema. Legal. É muito legal estar falando com um professor. E como professor também da Faculdade de Santo Amaro, eu tenho um aluno do 4º semestre que está fazendo, justamente agora, está fazendo um trabalho científico, o acadêmico Terazina. Ele está fazendo uma avaliação nos grupos de oncologistas sobre a percepção do oncologista frente à fertilidade daquela paciente que vai ser submetida a uma quimioterapia. É um estudo transversal muito interessante. E aí eu pergunto, quando chega uma paciente em idade fértil, que já tem o diagnóstico fechado, frente ao hiato entre congelamento e tratamento, dá tempo, qual que é a sua visão em relação ao congelamento dos óvulos? Todas têm indicação. Todas. Tanto que lá na faculdade nós temos o Ideia Fértil para isso. Então eu acho que as pacientes, qual é o paciente de risco? Paciente que está tendo câncer de mama entre 35 e 40 anos, que é o crítico. Por quê? Porque essa paciente vai ter câncer de mama e vai ter que fazer 5 anos de hormonioterapia. Então, se ela fizer 5 anos de hormonioterapia, ela vai provavelmente passar da idade fértil. Vai ficar muito mais difícil. Então, nessas pacientes, eu acho que o mais importante é a gente indicar para ela congelar os óvulos para depois entrar em tratamento. Eu acho que enquanto ela faz o tratamento, ela precisa procurar o especialista. Maravilha. A gente teve até um caso recentemente de uma paciente nova, de 30 e poucos anos, que, infelizmente, a gente fez o diagnóstico precoce, felizmente para ela que foi precoce, mas infelizmente com 30 e poucos anos ela foi diagnosticada com HER2 triplo negativo e a gente procedeu com o congelamento dos óvulos. Está no processo de tratamento, já passou da quimio vermelha, então realmente a gente conseguiu 5 óvulos que estão congelados para depois a gente pensar em uma gravidez. Inclusive isso é uma coisa que está pegando bastante, porque a paciente ela tem uma sobrevida maior com o tratamento e com o diagnóstico precoce. Então, por que não pensar em congelar os óvulos, né? Então, tem que ser uma percepção dos oncologistas. Na verdade, eu penso que o oncologista está mais preocupado em salvar a vida da mulher e menos na qualidade de vida dessa mulher. Uma vez que a gente está conseguindo salvar muito mais as mulheres, por que não pensar na qualidade de vida? Elas vão querer ser mãe no futuro. E uma vez que a químio com ciclofosfamida tem 80% de perda da corte folicular, ou seja, é uma medicação gonadotrófica, a gente tem que pensar nesse ovário antes mesmo de começar a quimioterapia, porque depois vai ser muito difícil. Se ela tiver 80% de chance de perder esse ovário com a quimioterapia, de poder ser mãe com os próprios óvulos. Frente a isso, como é que você enxerga o sucesso do tratamento? Já falamos, mas da abordagem multidisciplinar feita não só pelo médico, pelo mastologista. Eu sei também que você faz a parte de pós-retirada da mama, da plástica da mama. Fala um pouquinho sobre essa parte da paciente que é muito machucada com esse diagnóstico, né? Que antigamente ela pensava que aquilo era uma sentença de morte, que hoje não é mais. A mastoplastia corretora. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, Gabriel, é assim, se tem um exemplo de multidisciplinar, de alguma especialidade multidisciplinar, é a mastologia, tá? Porque eu acho que a paciente que ela tem um câncer de mama, ela tem que ser atendida por uma equipe multidisciplinar, que é cirurgião plástico, psicólogo, fisioterapeuta, o ginecologista, que é o médico que tem o primeiro contato com a paciente. A paciente ela vai no ginecologista fazer a rotina. E é este cara, como você, que é o cara que investiga, que é o cara que acha o câncer de mama, que é o cara que pede o exame de rotina, que é o cara que vê que ela pediu uma mamografia e vem lá o BIRADS 4, e aí você sempre se assegura de algum mastologista do lado. No caso de você sou eu, mas isso é um detalhe. Mas é assim, e essa paciente ela vai fazer um diagnóstico cada vez mais precoce, e nesse diagnóstico precoce ela vai fazer uma cirurgia cada vez mais conservadora. Só que as cirurgias conservadoras, como você bem falou,
dão resultados desastrosos às vezes, porque as mamas, eu sempre falo isso no meu consultório, as mamas não são gêmeas idênticas, elas são apenas vizinhas. Mas, quando a paciente vai para o médico, ela fala assim, o senhor vai me operar, eu quero que essa mama fique igual a outra. E a gente, graças à reconstrução imediata, que a gente consegue, né, fazer um tratamento cirúrgico na primeira cirurgia para deixar as mamas o mais parecido possível. E ela sai com essa autoestima. Porque antigamente, né, quando eu me formei, tá, lá atrás, 1979, era mastectomia para todas. E outra coisa que eu vou te falar, que eu acho que é importante você saber. 1979 não existia mamografia. A mamografia era um raio-x que não via nada. Então foi através de modelos matemáticos de cálculo para você fazer o cálculo do pixel naquele ponto para você tentar com esse aparelho ficar o mais resolutivo possível para você poder fazer diagnóstico. E mesmo assim, a mamografia, ela falha nas mamas densas em 40%. Por isso que a gente lança mão de outros métodos, como ultrassom, ressonância magnética, para a gente poder fazer diagnóstico. Assim como o ultrassom chegou em 82, para ele diferenciar o sólido do líquido, né? Que muitas vezes o líquido é o cisto, que a gente pensa que pode ser alguma coisa, é um cisto, ele chegou em 82. Mas para as mulheres que têm silicone, como que fica essa avaliação? Já que elas têm uma dúvida, se eu tenho silicone, como é que eu vou ver o meu nódulo embaixo dele? É difícil? Muda alguma coisa? O que muda é, na mamografia, essa prótese vai ser rechaçada para o lado, que isto chama-se manobra de Eklund, né? Então, você fazendo antigamente, antes de ter essa febre de todo mundo colocar implante, e mesmo colocando implante, você perdia 44% dos diagnósticos, porque ninguém fazia essa manobra. Hoje, com essa manobra, você consegue recuperar esses diagnósticos e, se você tiver alguma dúvida, você pode pedir outros métodos como ressonância, e depois da ressonância, se você acha alguma coisa na ressonância, você pode pedir um segundo olhar do ultrassom, que é um second look. Sim. Então, a gente usa o second look muito hoje, porque a gente acha 66% de diagnóstico que a gente não viu antes de ir para a ressonância. É importante. Paulo, chegou a hora da gente... É a hora mais legal desse podcast, que são os mitos e verdades, né? Quais são os grandes mitos que as pacientes sempre perguntam para o professor que você queira desmistificar hoje em dia sobre câncer de mama? O que elas acham que pode ser uma loucura? Conta uma história que chegou no teu consultório, que você ouve bastante, que é um mito sobre o câncer de mama. Olha, várias histórias, mas a história mais atual, por causa da internet, é o explante. Esse eu acho que é o ponto que a gente não poderia deixar de tocar. Seria a síndrome Ásia? Síndrome Ásia. Então a paciente começa a ter um monte de sintomas, dor na perna, dor na cabeça, dor na ponta do pé, e ela chega para você e fala assim, se você não me tirar a prótese, eu não vou melhorar. E pasmem, muitas melhoram porque sabe que tirou a prótese. Mas essa síndrome, ela, pra gente, não existe, né? Porque é uma síndrome que é particular daquilo que elas estão sentindo, né? Hoje chegou uma paciente, vou te falar hoje na faculdade. A paciente chegou para mim hoje e falou assim, eu estou tendo inflamação por causa da prótese que eu coloquei há 5 anos atrás. E eu fui no cirurgião plástico e ele falou que eu tenho que tirar. Eu só não tirei porque eu não tenho dinheiro para tirar.
Mas se eu não tirar, eu vou ter também na outra mama. Aí eu examinei, eu falei, a senhora não tem nada. E aí, o mais difícil é você ficar com aquela paciente na tua frente, sei lá, meia hora, 40 minutos, uma hora, Tentar explicar. explicando que ela não tem nada, que ela não precisa fazer nada, que os exames estão normais, né? E isso é muito difícil. Isso é um dos exemplos, que é o mais atual. Mas vários mitos, tipo assim, não coloco prótese porque dá câncer de mama, e outras coisas, né? Professor, você não acha que houve numa época o grande boom do silicone, né? E agora a gente está enfrentando, o silicone já está popularizado, a gente está enfrentando outro boom de retirar o silicone, ou seja, uma coisa que a gente precisa dar andamento para ficar equilibrado. Sim, eu acho que é isso. Eu acho que, lembra antes, as pacientes colocavam 500 de tamanho de prótese, né? 500 ml, e hoje as pacientes colocam 170 e já está muito bom. Para aquelas que colocam, mesmo assim, só colocam as pacientes que têm muita certeza. Nem todas hoje colocam mais silicone. Eu acho que isso você tem razão, Gabriel. Vai se equilibrar, sabe? Nem a Mentor, pode falar? Pode falar A tranquilo. Mentor e a Motiva, que são as fábricas das próteses, hoje o mastologista coloca muito mais prótese em reconstrução do que o cirurgião plástico em estética, que para elas é um benefício muito grande. Sabe? É uma notícia boa para a gente, sabe? Falar assim, puxa, a paciente está hoje menos mutilada do que mais esteticamente com mamas maiores, né, mais projetadas, como elas gostavam antigamente. Hoje elas não gostam tanto. Sim. E quais são os maiores desafios que você tem frente a uma paciente com um diagnóstico mais avançado? Que ela já vem com um diagnóstico já de metástase. O que você acha que você pode orientar essa paciente? Porque é um desafio muito, é um quadro muito grave, né? Pegar uma paciente já com metástase hepática, óssea. É assim, se você comparar as nossas pacientes do consultório com as pacientes da faculdade de medicina, as pacientes nível de serviço público, elas têm um tamanho de tumor quase de 5 a 10 vezes maior. Então, essas pacientes, elas fazem mais difícil o diagnóstico. Essas pacientes, elas não fazem o autoexame que a gente conversou tanto, e elas têm dificuldade para chegar no serviço público. Quando elas chegam no serviço público, elas vão ser encaminhadas, a gente faz o exame, coisa e tal, elas vão ser encaminhadas para quimioterapia. Com o avanço da quimioterapia, você falou bem lá atrás, de uma paciente HER2 positiva, até 2006, todas morriam, né? Hoje, com o trastuzumab, pertuzumab, a gente consegue dar uma chance de cura de quase 80%. É muito alto. Coisa que lá atrás ninguém sobrevivia. Então, essas pacientes, elas tomam quimioterapia, mesmo com metástase hepática. Lógico que as metástases ósseas, elas são melhores, porque as pacientes, elas controlam melhor, mas eu tive um caso que eu tenho 45 anos de formado. Eu tive um caso, semana retrasada, de uma paciente que veio para mim com metástase cerebral, metástase pulmonar. Eu mandei para quimioterapia e pensei, ela não vai sobreviver. HER2 positiva. Ela voltou há um mês atrás da quimioterapia, isso eu mandei o ano passado. Ela voltou e falou assim, fiz PET scan, não tenho mais doença. O senhor precisa me tirar a minha mama, que eu quero ficar curada. Então,
Hoje, com o advento dessas novas drogas, a gente tem um outro tipo de olhar para essas pacientes. Então, todas elas, não é porque estão com metástase que elas vão morrer. Elas têm remédio e os remédios estão aí para isso. E os familiares, o parceiro, é muito importante eles estarem do lado dessa paciente. Como é que eles se comportam frente a um diagnóstico de câncer de mama? Infelizmente, eles não aguentam. Eu preciso falar uma coisa, apesar de eu ser homem e você ser homem, Gabriel, a gente sabe, homem é muito mole, né? Eles não aguentam o diagnóstico. Mulher é muito forte, né? Elas seguram a barra, elas têm a doença, elas vencem a doença, e o homem que está do lado precisaria dar todo o apoio para essa mulher. Muitas vezes eles pulam fora do casamento, do namoro, do noivado, pulam fora. Eles não aguentam o diagnóstico. Mas eu acho que aí, terapia, que é aquela coisa de a gente falar da multidisciplinar, terapia de casal, terapia para essa paciente com câncer de mama, para o marido, para poder suportar esse diagnóstico. E, lógico, uma mulher que tem câncer de mama, que é abraçada pela família, ela enfrenta a doença de outra maneira. E qual a mensagem que o senhor dá para aquelas pacientes que estão evadindo do consultório? Elas não vão no consultório por medo de fazer esse exame, por medo de ser interpretado, e estão há muito tempo não fazendo a mamografia por medo de simplesmente não querer ver um diagnóstico. Então, Gabriel, a gente viu muito isso na pandemia, né? Pensa na pandemia comigo. As pacientes foram no teu consultório em final de 2018. Fizeram mamografia. Elas teriam que repetir essa mamografia final de 2019. Não fizeram. Falaram, não, eu vou fazer no começo do ano que vem. Veio a pandemia. A pandemia durou 2 anos, então elas ficaram sem fazer mamografia 4 anos. As doenças ficaram 4 anos mais avançadas. Eu acho que, se elas tiverem conscientização que essas novas drogas, que todas têm direito por lei, todas têm direito por lei, tomar remédio para poder ficar curada, e têm direito à reconstrução por lei. Então, todas elas deveriam procurar essa ajuda o mais precoce, porque quanto mais precoce a gente fizer o diagnóstico, maior chance de cura. E olha que a mulher, ela vai muito mais no médico do que o homem, né? Se a gente for contar, o homem não vai ao médico, não se cuida, mas a mulher se cuida. Você lembra de alguma história que te inspira todo dia, de uma paciente que teve o câncer, o diagnóstico positivo para o câncer, fez tratamento para coletar óvulo, tratou o câncer e engravidou? Conta pra gente um pouquinho dessa história. Eu tenho uma paciente que é super interessante. A paciente, ela queria engravidar. Ela não conseguiu engravidar. Até 30 anos não conseguiu engravidar. Eu falei, olha, você vai ter que procurar um tratamento para engravidar. Ela falou que não queria, que ela queria engravidar por ela só. Eu falei, bom, você que sabe, também tem adoção, você pode escolher várias coisas. Bom, essa paciente foi indo, fui conduzindo ela. Com 38 ela teve câncer de mama, 38, 39, que é aquela coisa que a gente fala, entre 35 e 40 é um problema. Só que aí eu joguei ela numa parede, eu falei, olha, querida, não temos mais chance. A gente vai ter que tratar, vai ter que você procurar alguém para poder engravidar, que é aquilo que você quer, e depois a gente pensa o que faz. E por sorte, ela decidiu que ia procurar, procurou, teve 2 filhos, não fez hormonioterapia, ela teve 2 filhos, um seguido ao outro, 41, 42, e depois do filho, dos filhos, ela fez 5 anos de tamoxifeno. E está super bem, obrigado. Caso muito legal, caso inspirador pra gente. E sempre com a informação do médico, o médico estando por trás, orientando ela, que eu acho que é o mais interessante e o mais importante pra gente agora, né?
converse com o teu médico, oncologista, sobre preservação. Eu acho que isso é muito importante. A gente está observando a qualidade de vida das mulheres se perpetuando, continuando, estão vivendo bem após a quimioterapia, e eu acho que é importante fazer esse adendo, porque cada vez mais a gente está tratando e chegando próximo à cura dessa paciente. Hoje a gente tem um potencial de cura muito maior que a gente tinha antigamente. Quais as dicas que você pode dar? Estamos caminhando para o final aqui do nosso podcast, mas para as mulheres que estão desejando engravidar, mas que têm um medo de estar passando por tratamento, elas podem procurar ajuda? Como é que faz? Se o medo de engravidar é em relação a ter câncer de mama, elas podem ficar tranquilas, porque hoje você pode... A medicina é uma ciência de verdades transitórias, né? Então, por exemplo, hoje você toma pílula 10 anos e não tem risco aumentado para gravidez, para câncer. Lá atrás, Gabriel, tinha. Mas depois você vai estudando melhor, que é aquele estudo que a gente falou do DIL, você vai estudando melhor, você vai ver que não é bem assim. Então, hoje as mulheres, elas sabem que o câncer de mama ele é tratável, ele é curável, na grande maioria das vezes. Só para você imaginar, no grupo do Luminal A, 96% de cura. É muito alto. Nos outros grupos, 80% também é muito alto. Entendeu? Então, eu acho que essas pacientes têm que procurar para engravidar, para poder... não vai aumentar isso o risco de câncer de mama. Entendeu? E elas... Se elas querem engravidar, é uma coisa que elas têm que fazer. Elas têm que procurar o profissional, né, que pode ajudá-la a fazer isso. Né? A nossa clínica embrionária está disposta a atender esse tipo de paciente encaminhada pelo professor, por outros oncologistas, e também a gente tem que parar para pensar que a gente está vivendo um tempo que hoje quem está na pauta é a mulher, né? Esse mês, Outubro Rosa, mas lembrar que todo mês é o mês da mulher, né? E o que a gente pode falar com isso? A esperança em ter filho ou não, ela tem mulheres que não querem ter filho, então a gente tem que respeitar isso. Foi muito bom conversar com você mais uma vez. Sempre que a gente tem a oportunidade de conversar, é um papo muito legal. Pena que tá acabando, mas diga nesse finalzinho uma informação importante que você quer deixar aqui nesse episódio para as suas pacientes também. Eu acho assim, você falou a última coisa do Outubro Rosa. Eu acho que é importante a gente pontuar que a cada Outubro Rosa a gente aumenta só 10% do número de mamografias que são importantes para a população. Porque você faz mamografia com elas em janeiro, fevereiro, março, quando chega Outubro Rosa, ela fala assim, eu preciso fazer, e faz de novo, né? Mas aquelas que não fazem, elas continuam não fazendo. Só 10% dessas que não fazem que aderem no Outubro Rosa. Então, eu acho importante essa conscientização, esse alerta que você faz online, né? A gente não tinha isso antigamente. Então, eu acho que esse alerta online chama as pacientes para saber da importância que antes faz a mamografia, quanto antes fizer, antes você faz o diagnóstico, antes você cura. Legal. E tem um mito que a gente escuta, que mamografia não é um exame a ser feito por conta da radiação. Fazer muita mamografia também é ruim, que pode provocar um câncer. Se ela não fizesse a mamografia, ela não teria o câncer. Eu já ouvi isso nas redes sociais, principalmente nas redes sociais. E se eu te falar que andar de avião a 10 mil metros toma mais irradiação que a mamografia? Quantas vezes por ano você vai fazer mamografia? Uma. E quantas viagens de avião você pode fazer? 2, 3, dependendo, mesmo em espaços pequenos, daqui Rio de Janeiro. Então você toma mais irradiação andando de avião do que fazer mamografia.
Então, isso não é verdade, é um mito. Para acabar, eu preciso falar que a conscientização das pacientes é um passo importantíssimo. O Ministério da Saúde tem que estar compactuando com as mamografias, a gente tem que estar com essas mamografias não só nas escolas, nas nossas faculdades, mas também no Sistema Único de Saúde, conscientizar a população que é necessário o rastreio e que ela tem uma liberdade para poder congelar os óvulos antes mesmo de uma quimioterapia. E isso a gente observa com o tratamento que é feito com diagnóstico precoce. Então, ela tem uma condição de fazer esse congelamento dos óvulos para se proteger de um futuro, para poder ser mãe num futuro próximo. Quero te agradecer imensamente pela nossa conversa, dizer que você é muito especial para a gente, um dos grandes incentivadores de eu ser médico, né? E também agradecer por estar com a gente nesse primeiro episódio da Embrionária. Eu acho que a gente precisaria falar aqui um minuto de agradecimento. Na verdade, eu só sou médico por causa do seu avô. O seu avô era um cara querido na família e eu tinha uma admiração por ele tão grande que quando eu tinha 3 anos de idade, eu passava os natais na casa dele, eu falava para minha mãe: quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu tio João. E isso foi uma coisa que ficou a família inteira. E hoje, o meu grande orgulho que você parece o meu tio João. Você é igualzinho ao seu avô. Um cara super bem formado. Assim, que eu tenho um orgulho muito grande. Obrigado. Obrigado demais, agradeço demais você estar aqui com a gente e é sempre bom ouvir do meu avô. Escutei minha vida inteira, infelizmente meu avô faleceu quando eu tinha 3 anos de idade, mas a minha avó sempre falava do meu avô João. Muito obrigado de coração, escutar muita mensagem boa dele. Obrigado por nos acompanhar hoje. Se você gostou desse episódio, e espero que tenha gostado muito, passe para quem você gosta, que realmente queira passar essa informação. E se você souber de alguém que está passando por isso agora, esse é um episódio legal para ela poder assistir, para poder se confortar com o que a gente falou por aqui, tá bom? Não deixe de nos acompanhar na nossa rede e também aguarde o nosso próximo episódio, que vai ser em breve. Muito obrigado e um abraço a você. Tchau, tchau.